Os casamentos costumam ser ocasiões felizes, em que todos se sentem à vontade na presença de seus amigos mais próximos e familiares queridos. Mas na história tocante de hoje, veremos uma comemoração bem diferente das tradicionais, em que existia muita tensão no ar por conta da grande preocupação dos pais da noiva com seu futuro genro, o que escondia um grande segredo capaz de abalar para sempre todas as relações dessa família. O pai de uma jovem e doce menina chamada Alexia foi a vida toda como muitos pais são, extremamente protetor e linha dura, ainda mais se tratando de uma filha única. Ele não deixava a garota chegar tarde em casa e sempre a educou de uma maneira muito rígida. E quando Alexia quis fazer faculdade, seu pai lhe fez apenas um pedido: que não namorasse durante o período de estudos. Na época, Alexia revirou os olhos e sabia que ele estava apenas sendo super protetor. Ela tinha um ótimo relacionamento com seu pai e pretendia cumprir sua ordem, já que não tinha intenção de conhecer ninguém mesmo. Mas ao ver o charmoso Patrick andando pelos corredores, seu corpo inteiro estremeceu. Ela apreciava a natureza quieta dele e sua determinação. Sabia que seria alguém que iria ajudar a alcançar seus objetivos. E quando sua breve amizade logo se transformou em um romance, ela estava tão feliz quanto estava cheia de culpa. Sua mãe era sua melhor amiga e elas contavam todos os segredos uma da outra quando se reuniam para tomar café e assistir a um programa de TV. Faziam isso quase todos os finais de semana como uma espécie de ritual. Alexia nunca guardou o segredo de sua mãe, mas sabia que seu inocente romance iria transformar seu pai em uma fera. E nas escondidas, os dois pombinhos levaram por quase 2 anos. Mas em um determinado momento, sabiam que não poderiam mais esconder aquela relação, principalmente com o pedido que Patrick estava prestes a fazer. Ele era perdidamente apaixonado pela jovem menina e já havia planejado sua vida inteira com ela. Sentia que ela era sua verdadeira alma gêmea. Escolheu uma bela noite estrelada e convidou Alexia para um passeio. Ela estava tão feliz que nem poderia imaginar o que viria a seguir, mas ficou confusa quando Patrick parou de andar e se virou para encará-la. Seu rosto não conseguia esconder a tamanha ansiedade e preocupação que ele estava. A mulher perguntou se estava tudo bem com ele ou se estava passando mal. Nesse momento, ele lambe os lábios nervosamente e se ajoelha no meio da rua, soltando seu belo e ensaiado discurso. Eu sei que estamos namorando há apenas 1 ano, mas estou perdidamente apaixonado por você. Mal posso esperar mais 1 minuto para começarmos a planejar nossa vida juntos. E nessa hora, um misto de emoções tomou conta de Alexia. Ela não conseguia parar de chorar e rir enquanto dizia repetidamente sim. Olhava para o lindo anel de noivado que Patrick havia colocado em seu dedo e sabia que aquele relacionamento não poderia ser mais um segredo. Entretanto, ele vê que a expressão de sua noiva vai se esvaindo aos poucos e logo pergunta: você está pensando em seus pais, não é? Porque não posso conhecer eles? Alexia fica envergonhada e abaixa a cabeça, respondendo que logo tudo iria se resolver e todos iriam estar juntos. No fim de semana seguinte, resolveu contar o grande segredo acompanhada de bolo, café e seu programa favorito na TV. A jovem sabia que precisava primeiro contar a grande notícia para a mãe, já que essa sempre foi a mais compreensível e apoiadora. Alexia interrompe a tarde agradável e começa esclarecendo que nunca teve a intenção de magoar seus pais, porém não pôde se controlar. A mãe dela já começa a ficar nervosa e pergunta o que havia de errado com a menina. E após revelar seu grande segredo e contar como estava apaixonada por Patrick, a senhora fica em choque e pede para a filha começar do início e contar tudo, detalhe por detalhe. À medida que as palavras iam saindo da boca de Alexia, a mãe percebeu que seu marido havia cometido um erro fatal ao proibir qualquer namoro. Afinal, ela nunca havia visto a filha tão feliz. O noivo parecia ser um excelente rapaz. Quando Alexia terminou, sua mãe tinha lágrimas brilhando em seus olhos, e a preocupada jovem pergunta se ela havia magoado tanto assim. Mas para sua surpresa, recebe a resposta de que aquelas lágrimas eram de felicidade, já dizendo para marcar um grande jantar com tal homem. Ao saber disso, Patrick conta que mal poderia esperar pelo grande momento, e juntos, os dois já começam os preparativos para o grande dia. Porém, quando o pai da jovem fica sabendo disso tudo, ele fica furioso. Ele disse à filha para não namorar, e agora ela estava noiva, estava agoniado e não conseguiu dormir à noite, tendo que esperar pela manhã do dia seguinte para assimilar e aceitar o jantar. Afinal, ele mais do que ninguém estava curioso para descobrir quem era o noivo de sua filha. Dentro de seu grande e luxuoso escritório, o pai tentou usar as ferramentas que tinha à sua disposição para procurar informações de Patrick e até mesmo olhar se possuía uma ficha criminal. Finalmente havia chegado o dia do jantar. No momento que Patrick entrou na sala de estar com Alexia segurando a sua mão e apresentando aos pais, o poderoso e mal encarado homem começou um grande questionário, perguntando para o noivo quem ele era, de onde veio e o que sua família fazia. Patrick estava limpo e não parecia um criador de casos. Tentou falar sobre suas realizações pessoais e profissionais, mas foi interrompido pelo pai sem paciência, exigindo que queria informações sobre sua família, e recebe uma dura resposta: minha mãe faleceu quando eu era jovem e meu pai me criou sozinho. O pai da noiva ficou triste ao ouvir isso, mas continuou: conte-me sobre seu pai. O rapaz queria causar uma boa impressão, mas sabia que sua resposta não era a que o pai de Alexia
Alexia queria ouvir. Ele começou a falar e pôde ver que o pai dela não estava preparado, pois o jantar já estava estragado antes de começar. Sem hesitação, Patrick disse: Senhor, sinto muito, mas meu pai não gosta que eu fale sobre seu trabalho. Você terá que esperar para perguntar a ele você mesmo. Com a vaga resposta, o pai da jovem menina já começava a se perguntar que tipo de trabalho esse homem teria, ficando com uma grande suspeita durante toda a noite. Ele tentava arrancar informações de Patrick durante a refeição, mas delicadamente, de maneira respeitosa, conseguia se esquivar. Mas isso deixava o homem frustrado e fez com que ele perdesse a paciência, batendo na mesa e gritando: Como você pode se casar com alguém que não quer nos contar sobre sua família? O que Patrick está escondendo? Fale-me, rapaz, quais são suas reais intenções aqui? Alexia ficou totalmente chocada com o comportamento de seu pai. Nada justificava a explosão do homem. Ela falou que seu noivo não devia uma explicação e que ele devia parar de procurar coisas que estão erradas. Isso gerou um grande mal-estar na mesa e uma resposta ainda mais dura do pai: Como você ousa ser tão rude comigo? Patrick já teve um impacto negativo suficiente. Eu proíbo você de se casar com ele. Nesse momento, o casal levantou da mesa e começou a caminhar em direção à porta, deixando o pai ainda mais irritado. A filha disse que não dependia dele para casar e que poderia se virar sozinha, renunciando todo o dinheiro que a família iria dar para uma grande festa de casamento. E falou também que Patrick agora era o único homem em quem Alexia confiava, deixando seu pai totalmente desconfortável. A mãe dela, que havia tentado defender o jovem rapaz a todo momento, olha com uma expressão de desgosto para o marido e diz: Tudo o que pedi a você esta noite foi ter uma mente aberta. E se perdermos nossa filha agora, devido à sua natureza teimosa? A partir desse dia, a família perfeita agora havia se despedaçado de vez, e o homem estaria sozinho dali em diante. Ele levantou-se cedo e foi trabalhar. Quando ele chegou ao escritório, a única pessoa que havia era o zelador, que sempre chegava antes dos outros funcionários. Nesta manhã, o zelador viu o rosto de seu chefe e soube imediatamente que o homem estava preocupado. Ele parou o que estava fazendo e perguntou: Senhor, o que há de errado? Ao longo de décadas, os dois homens se falavam brevemente e o pai de Alexia apreciava seu trabalho árduo e sua confiabilidade. Ele olhou para o zelador e disse: Você tem filhos? O rosto do pobre funcionário se abriu em um sorriso e a resposta veio de maneira quase que imediata: Sim, senhor. Eu tenho um filho do qual me orgulho muito. O pai de Alexia já logo retruca, querendo falar sobre seus problemas e buscando desesperadamente por um conselho. Tenho uma filha e até ontem à noite eu também estava orgulhoso dela. Então, na noite passada, conheci o noivo dela pela primeira vez e não confiei nele. O que eu posso fazer? Estou tentando proteger minha família, mas agora minha esposa e minha filha não estão falando comigo. O zelador então põe a mão em seus ombros e com um sábio olhar responde que depois que nos tornamos pais, tudo o que fazemos em nossas vidas é por nossos filhos, mas que em um determinado momento da vida devemos entender que as pessoas que um dia foram pequenas crianças tornam-se adultas, sendo responsáveis pelas próprias decisões e merecendo nossa confiança. O pai de Alexia se sentiu extremamente consolado e agradeceu ao seu fiel funcionário pelo conselho. Ao acabar seu expediente, ele tentou ligar para sua esposa e filha, mas ninguém atendeu sua ligação. Ele começou a ver como sua vida seria vazia e solitária sem suas duas pessoas preferidas no mundo. Ele jurou fazer as pazes com sua família e não iria descansar até que fizesse isso. Ele odiava se sentir tão distante de sua esposa e filha. O que ele teria nesta vida se não fosse sua família? Ele tentou comprar presentes para elas e fazer reservas em restaurantes, mas nenhuma das duas apareceu. Até que um dia, dominado por suas emoções, resolveu bater na porta do quarto de sua filha. O pai estava apreensivo, mas resolveu arriscar a sorte e ficou extremamente alegre ao ver que sua querida filha abriu a porta. Ele levou uma pequena bandeira branca e sinalizou paz, que logo foi aceita por Alexia, para que dessa forma eles pudessem conversar de uma maneira amigável, sem imitar o desastroso jantar de antes. Ele entrou no quarto, que era repleto de troféus da época da escola, e viu também todos os brinquedos de infância, lembrando da época em que tudo era mais fácil com ela, sendo uma pequena garotinha. Sabendo que não poderia adiar mais a conversa, ele se virou para encará-la e começou falando que havia cometido um erro terrível, o que foi uma grande surpresa para Alexia. Ela nunca tinha visto seu pai admitir um erro, ou ao menos falar em um tom de voz tão baixo e calmo. O pai continuou falando: Quando você era uma garotinha, trabalhei para uma fábrica de roupas. Eu e sua mãe vivíamos de salário em salário, mas voltar para minha família não tinha preço que pagasse e era isso que me motivava todas as manhãs. Um dia, sem avisar, a fábrica nos disse que estavam fechando. Eu estava em pânico total. Quando voltei para casa naquela noite e contei a sua mãe, nós dois choramos. Nós dois estávamos tão assustados porque não sabíamos como te sustentar. Mas logo depois tive coragem e consegui abrir minha própria empresa, fazendo grande sucesso e conseguindo proporcionar a vida que você tanto merece. Alexia não conseguia dizer uma palavra. Nunca tinha ouvido essa história e de como seus pais fizeram de tudo para a felicidade e conforto dela. Agora ele entendia que nada mais importava para seu pai do que sua família. Por ela, ele engoliria todo o orgulho do mundo e admitiria todos os erros, somente para ver todos em sua volta felizes. Resolveu então perdoar o seu herói, mas ainda falando que não esqueceria aquele jantar e que ele deveria dar uma chance para conhecer realmente quem era Patrick. Destacou também que não iria receber qualquer dinheiro da família para ajudar no casamento,
casamento, que aquilo seria um projeto do jovem casal e mais ninguém. Claro que o pai aceitou e não foi capaz de esconder sua felicidade e seus olhos lacrimejados ao ouvir que sua filha o aceitaria de volta. Meses depois, eles fizeram uma pequena cerimônia, pois não aceitaram o dinheiro do pai e pagaram toda a festa com tudo de seu próprio bolso. Mas tudo valeu a pena somente para ver Alexia caminhando até o altar, usando o mesmo véu que sua mãe havia usado, como uma homenagem por todo o apoio que ela deu, emocionando a todos que estavam presentes. Na festa, o pai de Alexia foi em direção a Patrick para dar um forte abraço em seu futuro genro e dizer que estava tudo bem e que ele era bem-vindo na família, desde que fizesse a jovem feliz. O rapaz ficou até desconcertado com a recepção calorosa e agradeceu envergonhadamente o homem, falando que, como presente de volta, gostaria que ele conhecesse uma pessoa muito importante, seu pai. E a reação do pai foi um choque. Questionou se era algum tipo de brincadeira, pois ele estava de frente com seu fiel zelador da empresa, que o acompanhou durante décadas e viu o homem crescer com seu império. Mas antes que o humilde funcionário pudesse dizer uma palavra, o pai de Alexia o interrompeu. Eu não consigo. Como minha filha pode se casar com o filho do zelador? Como ela vai sobreviver? Onde eles vão morar? Isso é inaceitável. Tudo fazia sentido agora. Era por isso que Patrick era tão obscuro sobre onde seu pai trabalhava. Mas antes que o preconceituoso pai pudesse dizer mais alguma coisa, o pai do noivo ergue seu copo e propõe um brinde, iniciando um belo discurso. Enquanto celebramos Patrick e Alexia, eu me lembro do amor da minha vida, a mãe falecida de Patrick. Ela teria ficado tão incrivelmente orgulhosa de você, filho. E ela gostaria de ter certeza de que você teria uma bela casa para começar sua vida juntos. Eu quero dar a você a escritura de nossa residência e, para torná-la seu lar, já até tirei as minhas coisas. O jovem casal ficou chocado com esse enorme presente, mas ninguém ficou mais chocado do que os pais de Alexia. Eles sabiam que não poderiam competir, porque qualquer coisa que eles oferecessem, sua filha não aceitaria. Ele também se levantou para apertar a mão do seu fiel zelador, que por anos ele o ignorou, por ser apenas um funcionário do prédio, mesmo ele sendo um homem formidável. Ele sabia que se Patrick fosse parecido com seu pai, sua filha seria feliz e segura para o resto de sua vida. Então, com muita tranquilidade, ele também ergueu o copo e disse em voz alta para a pequena multidão: gostaria de fazer um brinde aos mais novos membros de nossa família. Sejam bem-vindos. Se você gostou dessa história, peço por favor para deixar um like aqui no vídeo e provavelmente você vai se emocionar com essa aí que está aparecendo na tela também. Boa sessão e até o próximo vídeo.